Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, mas você é um espelho. Amém, graça e paz, igreja. Hoje estamos atrasados aí, uma meia hora, desculpa, irmãos, mas tivemos um pequeno problema técnico aqui, que está sendo superado, graças a Deus, né? Mas é bom contar com a sua participação nesta noite, contar com a sua presença, é importante para nós, amém? Eu queria que você dissesse aí, desse um feedback de como é que está saindo o som e a imagem para nós, amém? Porque de vez em quando aqui fica falhando aqui no sistema, e às vezes não é da
transmissão, e sim aqui da recepção nossa aqui, pessoal. Mas eu quero cumprimentar a nossa irmã Elisângela Cordeiro, com a graça e a paz. Meu irmão Plauto Torres, a paz, meu irmão, tudo bom com você? Que Deus abençoe você e sua vida. Meu irmão Edivaldo Francisco, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Tudo de bom com você, que Deus abençoe você. Minha irmã Antônia Teodósio, graça e a paz, minha irmã. Deus abençoe você e o Júlio, em nome de Jesus. Helenildo Araújo, nossa irmã Tilil, eu mando a paz para ela, para o Mar e toda a família. Deus abençoe poderosamente nesta noite. Nossa irmã Elisângela Cordeiro, o irmão Ivan Barbosa, Deus abençoe, Ivan, seja bem-vindo. Lala Silva, a paz do Senhor Jesus Cristo para você também. Nossa irmã Cláudia Nogueira, um abraço, irmã Geneida, Deus abençoe poderosamente. Iraneide Leão, a paz do Senhor para você, Iraneide. Paz, Renato de Almeida Ruiz, nosso irmão lá de São Paulo, Deus abençoe, Renato. Como é que está a sua vida? Então, a bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Marta Helena Jacques, pastora, sua prima, de novo conosco aqui. O povo está aí, firme conosco, viu? E conosco também nossa irmã Laudiceia Gonçalves. Amém. Vamos orar daqui a pouco, viu, Laudiceia? Aguarde um pouquinho só, daqui a pouco vamos orar. Ivani Barbosa conosco, nesta noite também. Deus abençoe, graça e paz. Marisete Barros, a paz do Senhor. Glória a Deus. Jurandir Mendes conosco, Deus abençoe, Jurandir. Daqui a pouco vamos orar assim, viu, meu irmão? Carol Tomé, a paz do Senhor para você, Carol. Para o irmão Keitel. Juliana Mello, irmão Felipe, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês poderosamente nessa noite. Muito bem, Elisângela Cordeiro, Kika Tomé e Yasmin. Deus abençoe vocês, Kika e Tomé e Yasmin aí. Amém, glória a Deus. Laudiceia Gonçalves conosco. Deus também te abençoe, Laudiceia. Tenha uma paz maravilhosa nessa noite. Amém, pastora? Amém. Depois sai daquilo que eu pedi, por favor. Eu vou cantar um louvor aqui do meu irmão Armando Filho, pastor Armando Filho. Faz tempo que eu não canto esse louvor. Eu cantava muito nas igrejas por onde eu ia. Nenhuma condenação há. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida
vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, querido Senhor, querido Senhor, oh querido Senhor, oh aleluia, oh aleluia, querido Senhor. Que maravilha, né? Que bênção esse louvor do Armando Filho. Quem está mais conosco nessa noite? Nosso irmão Keitel Reis. A paz, meu irmão, seja bem-vindo. Muito bem, daqui a pouco vamos orar, viu, irmãos? Fique ligado conosco, depois da palavra, nós oraremos com certeza, viu? Pelo seu pedido, amém? Pela sua causa, que agora não está somente diante de nós, mas diante do Senhor, amém? Também conosco nosso irmão Josenildo Iraildo de Oliveira. Deus abençoe, Josenildo. Seja bem-vindo, você e sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Passou despercebido. Na rapidez aqui do processo, né? Oh, glória a Deus. Muito bem. Esses amados irmãos que estão conosco nessa noite, mais alguns que estão ainda aí. Naquele dia, Jesus ia passando naquela cidade. E um homem chamado Zaqueu queria vê-lo de perto. Ele subiu num pé de árvore e ali ficou contemplando a passagem do mestre. E diz a palavra que Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E diz que Zaqueu desceu correndo e ali fez um banquete para Jesus na sua casa. E ali ele confessou ao Senhor os seus pecados e foi restaurado, ele e sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir do mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de
Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pastora. Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o Teu bem maior. Faz um milagre em nós. Ele é um Deus de milagre. Ele opera mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Que maravilha! Que bom, meu irmão. Para encerrar, o cantar da pastora Ludmila Feber. Que eu gosto muito. Conosco está mais irmãs, quer ver? Laodiceia Gonçalves, deixa eu ver quem é mais aqui. Laodiceia, muito bem. Nossa irmã Lala Silva também se encontra conosco. Muito bem, Marisete Barros, Laodiceia, muito bem. Se tentaram
matar os teus sonhos, suportando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus, amados. Vou Chamar a pastora Selma para assumir aqui a tribuna. Que chegou o momento. Já cantei, pastora. Glória a Deus. Até agorinha. Amém. Glória a Deus. Todas as vezes que você... Amém. Glória a Deus. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Deixa eu sair daqui. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, hoje nós chegamos um pouquinho mais tarde aqui, mas foi porque hoje o pastor, ele conseguiu, o presbítero João veio de Gravatá hoje para cá para resolver essa questão do nosso som. E eles passaram toda a tarde resolvendo aqui, resolvendo na igreja. E quando o pastor ele entrou aqui, então teve um problema com a internet caiu. E aquelas, nós sabemos que são aquelas tentativas, né, do inimigo das nossas almas, e nós sabemos que isso também tem uma parte espiritual, tem uma intervenção espiritual para que nós não estejamos aqui. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós conseguimos, amados, estar aqui e vamos falar das coisas de Deus, das coisas do nosso Pai. Ontem nós encerramos o nosso estudo de 3 dias sobre oração. E hoje, amados, uma pessoa, ela me fez uma pergunta. E quando ela me fez essa pergunta, hoje foi um dia também atípico, com muito trabalho, nós tivemos muitas demandas hoje, muitas. E eu praticamente assim não consegui parar para atender algumas pessoas, inclusive que tentaram falar comigo pelo WhatsApp. Então, quero pedir desculpas se eu não consegui responder na hora, se eu ainda não consegui responder, mas é porque realmente hoje o dia está foi bem assim, agitado, bem movimentado aqui para mim. No meu trabalho hoje eu tive muitas atividades, na verdade. Mas, amados, uma pessoa,
mandou uma mensagem hoje para mim de manhã cedinho e me perguntou o que é que significava estar ou com uma visão com aranha. E eu disse a ela que eu não podia. Eu estou tentando aqui, mas ajustar a câmera, porque o pastor é um pouquinho mais alto do que eu, sou muito baixinha. E por conta disso, quando ele está, eu fico desfocada aqui. Mas olhe, amados, a pessoa me perguntou sobre aranha e me disse, pastora, o que significa nós termos uma visão com aranha? E eu avisei a ela, eu expliquei para ela, eu disse, olha, eu agora eu preciso realmente de ter tempo para falar com você sobre o que é que isso significa. E agora eu realmente, infelizmente, não posso. Mas hoje eu vou pregar sobre isso. E, amados, eu quero falar sobre Provérbios. A resposta sobre o significado dessa visão sobre a aranha se encontra aqui em Provérbios. Provérbios, no capítulo 30, amados, é um Provérbios do sábio Agur. Agur era ismaelita, tal qual Lemuel. E Agur, ele traz aqui no Provérbios 30 ensinos de sabedoria, mas é interessante que ele traz questões muito simples do nosso dia a dia, situações que nós vivenciamos, que as pessoas vivenciam, para trazer a compreensão daquilo, o que ele quer comunicar. E ele diz, a partir do versículo 24 do capítulo 30 de Provérbios, é o penúltimo capítulo do livro de Provérbios, e ele diz assim, 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. E a aranha, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita nos palácios dos grandes monarcas ou simplesmente habita nos palácios. Amados, falar desse ser, quando nós falamos de aranha, geralmente nós achamos um ser assim que nós não gostamos muito, né? Meio peçonhento. E dependendo da aranha, é que nós temos uma sensação ou temos assim um certo, como é que eu posso dizer, um certo receio daquele animalzinho. Mas quando eu era pequena, na casa onde nós morávamos, tinha muita aranha. E aquelas aranhas bem miudinhas, como também formiga, principalmente nesse período do inverno que nós estamos enfrentando. As formigas, elas sempre estão procurando um abrigo dentro das casas. E por conta disso, elas passam a nos incomodar muito. Na verdade, elas passam para o nosso habitat. Elas saem do seu habitat natural e vêm para dentro das casas, trazendo muitas vezes muitos incômodos. E, amados, os coelhos, para quem não sabe, eles são muito débeis, ou seja, eles são muito frágeis. Eles são muito frágeis a ponto de qualquer pancadinha na sua cabeça matá-los. Eles são seres muito pouco resistentes. E também, amados, aqui ele fala dos gafanhotos, que não tem nenhum rei, ou seja, não existe entre eles nenhuma liderança, mas mesmo assim eles andam em bandos e exatamente porque eles estão andando em bandos, eles são extremamente fortes e eles sempre têm uma direção certa. Dificilmente você vai ver um gafanhoto fora, né, do seu bando, e eles quando avançam
e eles destroem tudo que eles se encontram pela frente. E o que é que o sábio aqui tenta comunicar para nós, seres humanos, para nós, pessoas que desejamos entender os princípios da sabedoria? Vejam bem, amados, como é que Agur ele começa o Provérbios 30, as suas palavras. Palavras de sabedoria divinas proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e exausto estou, porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. E aí ele vem perguntando: quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em suas mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti que me deis. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permita viver em extrema pobreza, nem grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu imaginar que não preciso do Senhor, ou passando por miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Amados, nós vemos esse homem começar as suas palavras. Acabe roubando e envergonhando. Um momentinho, amados, porque esse aqui ele entrou alguma coisa diferente. Mas, amados, esse homem, quando ele começa as suas palavras, ele começa dizendo que a sua sabedoria é nula. Ou seja, ele reconhece toda a sua incapacidade. E é interessante como Agur se coloca diante das pessoas ou dos seus ouvintes. Ele se diminui, ele fala com muita humildade da sua condição humana. Mas é interessante que logo em seguida ele vai revertendo, ele vai evoluindo o seu discurso e ele começa a falar sobre as coisas do Senhor, ele começa a mostrar a grandiosidade de Deus. Depois que ele mostra toda a grandiosidade de Deus, ele vem falando para a palavra do Senhor e ele se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, o que eu te peço é somente uma coisa, que me afaste da falsidade e da mentira. E também, Senhor, eu te peço uma outra coisa: não me deixe viver na extrema riqueza nem na extrema pobreza. Na pobreza, para que eu não te amaldiçoe, e na riqueza, para que eu não venha me esquecer de ti. É lógico que essas palavras não são de uma pessoa tola. É lógico que essas palavras vêm do coração de uma pessoa sábia, uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que vivencia. Mas quando ele começa aqui a falar, e ele logo no início, e ele fala que estava muito assim fatigado, que ele estava muito angustiado. Isso certamente é por conta da vida que ele levava, porque sendo um dos descendentes de Ismael,
eles viviam naquelas regiões mais rochosas, nas regiões mais inóspitas, e não apenas isso, eles não tinham a mesma, eles não viviam na mesma formosura, nos mesmos palácios que Salomão viveu. Mas mesmo assim, ele diz, independentemente da minha circunstância humana, eu estou cansado, eu vivo numa região que é uma região que não é tão abençoada, ou que é uma região amaldiçoada. Nós vivemos aqui em profunda tribulação diariamente. Eu reconheço que eu sou uma pessoa que não tem essa sabedoria toda, eu reconheço, embora as suas palavras sejam sábias, mas ele reconhecia a sua condição diante de Deus, e ele, quando se coloca diante do Senhor, ele exalta a Deus e ele se nivela por baixo diante do Senhor. E depois, amados, de muitos ensinos que ele traz, esse provérbio extremamente rico, ele vem já chegando perto da conclusão e ele fala de seres da terra que, embora sejam muito pequenos, são extremamente sábios. Veja que ele começa com a sabedoria e ele termina também com a palavra da sabedoria. Embora no caminhar ou no meio desse texto, ele não venha falar diretamente sobre a sabedoria, mas ele vem apresentar situações humanas que são assim, como é que eu posso dizer, para a humanidade, são coisas assim que deixam as pessoas sem compreensão e dizendo assim, mas como pode ser isso? Mas aqui no final, ele vem falando sobre seres pequenos, seres que, aos olhos do ser humano, não são absolutamente nada, mas que são profundamente sábias. E é exatamente sobre esse início e sobre esse final que eu quero hoje meditar com a Igreja de Cristo. Hoje eu pedi ao pastor propositalmente que ele cantasse alguns hinos, que falasse de pessoas, de personagens, de pessoas ou de sentimentos nossos que muitas vezes permeiam a nossa vida e que nos inundam de tamanha forma que fazem com que nós imaginemos que não chegaremos a lugar algum. Nós cantamos a música sobre Zaqueu, também Armando Filho, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E raridade. Você é uma raridade. Porque o nosso valor não está naquilo que nós possuímos, nem que nós sabemos fazer. Porque isso é mistério de Deus conosco. Por que, amados, eu quero trazer essa mensagem? Porque a aranha, a palavra do Senhor diz aqui que ela é tão pequenininha que nós pegamos na palma das nossas mãos. Mas essa mesma aranha que nós pegamos na casa, na palma das nossas mãos, ela habita em palácios. Ela é encontrada nos palácios. Nós falamos aqui também, ele fala também aqui sobre a formiguinha. A formiguinha, eu não sei se vocês, hoje eu perguntei ao pastor, quando nós estávamos almoçando, se ele, quando pequeno, ele brincava de formiguinha com os seus irmãos. Como era que nós brincávamos de formiguinha? Nós nos entretínhamos. Nós víamos aquelas carreirinhas de formiguinhas e nós pegávamos uma espécie de um copinho, qualquer copo. E a formiguinha que ia caminhando e a gente vinha e botava assim. E a gente via que a formiguinha ela ficava rodando ali, buscando uma saída. E enquanto nós estivéssemos ali, ela não conseguia sair daquele lugar. Mas na hora em que nós fazíamos assim, ela continuava seguindo o seu curso normal. E o mais interessante, ela saía para avisar as outras que aquele caminho ali era um caminho perigoso. E elas buscavam uma nova rota. Eu, quando os meus filhos eram pequenos, nós tínhamos alguns coelhos em casa. E é interessante, amados, os hábitos dos coelhos,
E eles realmente são extremamente frágeis. São seres assim com, acredito que com pouquíssima inteligência. Mas a palavra do Senhor aqui diz que eles habitam nas alturas dos penhascos. Ou seja, independentemente da sua pouca força, eles conseguem chegar nos lugares mais altos. As formigas, sendo tão pequeninas, elas durante o verão, elas saem, acumulam seu alimento para que quando o inverno chegar, elas se mantenham vivas. E também fala sobre esses gafanhotos que andam sempre em bandos e sempre seguem uma direção única, embora entre eles não exista um gafanhoto rei, como existe no universo das abelhas, a abelha rainha. E o que é que isso traz hoje para nós de mensagem? Eu vou focar bastante a minha mensagem na consulta que essa pessoa hoje me fez, na aranha. A aranha é esse ser que nós não damos qualquer valor e que é um ser pequeno, muito pequeno. Nós, na verdade, não queremos muita aproximação com elas. Mas, amados, esses seres, eles são encontrados nos palácios. E o que é que isso quer nos dizer? Isso fala das nossas vidas, isso fala do sentimento que estava dentro do coração de Agur, que se sentia, embora tivesse conhecimentos, apontamentos de sabedoria, se via um ser pequeno e diminuto. Isso fala, amados, muitas vezes da nossa própria alma, de como nós nos sentimos diante das outras pessoas. Eu vou contar aqui um fato que aconteceu comigo, que a minha igreja sabe, que eu sempre conto. No dia, amados, que eu terminei a minha faculdade, que foi um grande desafio para mim, mas o Senhor me abençoou grandemente, grandemente. O Senhor me deu uma força que eu nunca pensei que eu tivesse para poder encerrar aquela faculdade, aliás, fazer aquela faculdade. Eu passei, amados, 7 anos sem conseguir estudar. Eu terminei o meu ensino fundamental, eu tinha 16 anos, e com 16 anos eu passei na minha primeira faculdade. Mas os meus pais, muito pobres, e não conseguiram pagar a faculdade, me financiar ou financiar os meus estudos. E eu saí de casa com 16 anos, nessa época eu me converti ao Senhor. Foi quando Jesus teve um encontro comigo, de uma forma magnífica. E eu saí da minha casa, saí da casa dos meus pais e fui trabalhar na casa de uma senhora que ainda hoje eu tenho um relacionamento familiar com essa pessoa e com as suas filhas. Ela tinha filha da minha idade, filhos da minha idade, e eu fui trabalhar na casa dessa senhora. Saí de lá casada. E, amados, quando eu saí, na época, o meu marido, hoje essa pessoa é falecida, o meu primeiro marido, nós passamos por uma situação muito difícil também, mas isso é uma coisa para outro momento. E ele me pediu para que eu deixasse de trabalhar. Mas, amados, o meu pai dizia assim: minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Estude muito. Coloque um anel no dedo para que você seja alguém nessa vida. Porque, infelizmente, minha filha, somente quem tem um anel no dedo é reconhecido nesse nosso mundo. Eu vou dizer as características de papai: mulato, sofria de vitiligo, careca, bem pequenininho, mais baixo do que eu, semi-analfabeto, que tinha sido menino de rua, filho de agricultores da Mata Norte, um lugar que a gente não sabe se é na Paraíba ou se é aqui. Um homem muito sofrido, muito. E papai era um dos homens mais inteligentes que eu conheci, porque mesmo com todas essas características,
ele conseguia se sobressair em muitos pontos. Era uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito inquieta. E papai passou isso para mim e para meus irmãos. Celso está aqui, ele sabe do que eu estou falando. E ele dizia: minha filha, estude, estude. E quando nós chegávamos em casa, no nosso colégio, Externato Cruzeiro do Sul, no Rio de Janeiro, quando nós chegávamos em casa no fim do ano, com o nosso boletim e com a medalhinha que a diretoria entregava a gente, de honra ao mérito, os olhos de papai brilhavam, brilhavam. Era um orgulho muito grande que ele tinha dessas filhas. E quando nós passamos no vestibular, papai parecia mais que tinha ganho na loteria. Infelizmente, aos 16 anos, eu não consegui prosseguir. Eu fiz somente 6 meses, não pude custear, né, a faculdade e não concluí. Cheguei a concluir esse meu curso. 7 anos depois, quando eu me casei, quando veio essa proposta do meu marido João, o filho, meu filho tem o nome dele, ele me disse assim: olha, eu não quero que você trabalhe mais. Eu disse: olha, só tem um jeito de eu não trabalhar, é eu estudar. Eu troco o meu trabalho pela minha faculdade, porque é o meu maior sonho, é concluir a minha faculdade. Eu quero te dizer, amado, o sonho que você tiver, Deus vai realizar na sua vida. E aí ele disse: trato feito. Amados, eu confesso a todos vocês que eu me sentia muito pequena naquela época. E que eu não sabia que Deus estava naquele negócio e que Deus faria o que fez na minha vida. E que continua fazendo até hoje. E eu tinha meus filhos pequenos, estudava, tomava conta de casa. Amados, era uma situação muito difícil a minha. Eu me lembro que uma vez uma pessoa foi nos visitar. E aí nós tínhamos uma toalha que a toalha estava toda rasgadinha. Tinha assim alguns lugares que estava poída. A gente não tinha muita coisa. Aí eu abri a toalha na mesa e disse: olha, me desculpe, servi você com essa toalha. E a pessoa disse: Selma, quando você abriu essa toalha, subiu um cheiro, um perfume tão agradável aqui, que mais do que uma fina toalha de linho, eu vou ter prazer de me sentar a essa mesa somente pelo perfume que eu estou sentindo sair dessa toalha. Amados, e quando eu fui fazer a minha prova de vestibular, eu fiz 2, naquela época era dividido, era católica e federal. E eu fiz da católica e fiz da federal. E quando eu fui fazer a última prova, eu já estava num nível de estresse tão grande que eu cheguei, eu me lembro como se fosse hoje, era a área de exatas, eram as provas de exatas. E, amados, quando eu cheguei na hora da prova, eu chorava, que eu não conseguia me controlar de exaustão. Mas aí comecei a pedir ao Senhor que Ele me acalmasse e eu fiz a minha prova. Mas, amados, teve um momento em que eu disse assim: Senhor, faz tanto tempo que eu estou fora, faz tanto tempo que eu não sei mais como fazer um vestibular. E eu peguei um livro para ler, Grandes Sertões Veredas. E, amados, quando eu peguei a prova, e o tema da prova era exatamente aquilo que eu havia lido naquele livro. Deus sempre guiou os meus passos e eu não compreendia naquela época. E o fato é, meus amados, que eu passei nesses 2 vestibulares. Eu me acovardei e não fiz na federal, e eu acho que foi Deus quem não permitiu. Eu não fiz na federal para direito, eu fiz na católica para direito e na federal para assistente social, para serviço social. E eu optei pela católica e corri atrás de uma bolsa de estudos. Como eu havia feito 6 meses de faculdade, todas aquelas matérias que eu havia sido aprovada, elas serviram para o meu básico, então eu me formaria em 4 anos e meio. Mas o meu desejo de sair daquela faculdade, de conquistar o título, era tão grande, amados, tão grande, que eu estudava de manhã, de tarde, de noite, nas férias. Eu tirava para costurar, eu tirava para cuidar da casa e fazer minhas coisas, eu costurava, eu pintava, fazia muita coisa.
E, amados, o fato é que em 4 anos eu fui aprovada e eu fui a segunda aluna de uma turma de mais de 170 alunos. E eu ali vi que eu não era tão pequena e tão insignificante quanto eu pensava que eu fosse. Mas mesmo assim, estava aberto o concurso para o Ministério Público e era o meu sonho. Eu tinha sido estagiária de 2 promotoras e depois eu consegui também ser estagiária do Ministério Público. E quando, amados, eu entrei quando eu fui fazer a minha inscrição, eu confesso aos irmãos que eu não tinha muitos recursos para comprar livros. Não tinha. E já fiz prova, na época, com códigos emprestados. E uma situação bem complicada. Mas quando eu entrei ali no pátio, ou na Rua do Sol, na época, era a Procuradoria-Geral de Justiça, no mesmo prédio que hoje é da Procuradoria-Geral do Estado, atrás dos Correios. Eu vi aquelas pessoas tão bem apessoadas, bem vestidas, aqueles rapazes jovens, com as suas pastas. E eu me olhei. E eu me senti uma aranha. Eu olhei para aquelas pessoas. E eu disse, Senhor, será que eu vou conseguir? Amados, eu fui a 4ª colocada e nas notas eu estava em 2º lugar. Eu só não tinha títulos e por conta disso eu baixei para o 4º lugar. O Senhor me aprovou num dos concursos mais difíceis que existe no país. E a partir de então eu comecei a entender o que o Senhor diz aqui. Não existe ninguém pequeno. Existem pessoas que não conhecem o poder de Deus nas suas vidas. Hoje eu entendo o que Agur sentia, porque em muitos momentos da minha vida, meus amados, eu me senti exatamente assim. Eu me senti não apenas por conta da condição de vida que eu levava, mas também por palavras que me foram dirigidas em vários momentos da minha vida. E não apenas por palavras, mas também por portas que foram fechadas em muitos momentos da minha vida por causa das minhas condições financeiras, por causa da origem dos meus pais e por causa das minhas próprias origens. Quantas vezes, amados, as pessoas não conhecem o nosso valor? Eu vim aqui para te dizer que Deus conhece o teu valor. Deus sabe exatamente para que te chamou e o que é que Ele tem preparado para a sua vida. Que as pessoas podem entender que você é uma aranhazinha, ou seja, você é um ser pequeno, você é um ser insignificante aos olhos de muitas pessoas, mas aos olhos dele, você é precioso, você é uma preciosidade nas mãos do Senhor. Amados, aqui esse homem, ele vem trazendo para a gente todas essas informações. Você pode se sentir uma pessoa sem sabedoria alguma, mas se você estiver unido com o Senhor, se você estiver andando com o Senhor, se você estiver, a sua família pode ser a família mais pobre da região. Você pode se sentir a pessoa menos favorecida, mas se vocês estiverem unidos, ninguém vai impedir a tua vitória, porque na tua união está a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa. Amados, como é importante nós vivermos em comunhão. A igreja não pode crescer se não estiver em comunhão. A nossa família não prosperará se não estiver em comunhão. A nossa casa não será próspera se não estivermos em comunhão. Nós não poderemos crescer, amados, se nós tivermos dentro do nosso coração espírito de divisão. Também, amados, não importa o meu porte físico, não importa, amados, se fisicamente eu sou um touro ou se eu sou um coelhinho, mas o que importa é que quando Deus quer elevar uma pessoa, o Senhor não se incomoda. Pode ser o Zaqueu, aquele homem
tão pequeno que ele não conseguia ver Jesus, porque a sua estatura era pequena demais. Mas, amados, não importa se ele é um Zaqueu, se você é um Zaqueu, se você se sente um Zaqueu, mas o Senhor, Jesus, quando passa, ele te vê. Deus, de onde está? Ele está me vendo, ele está te vendo e ele está te dizendo: olha, eu posso te colocar nos lugares mais altos. Eu posso te fazer subir, porque eu te dou os pés das corças. Foi exatamente o que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja no celeiro nenhum alimento, ainda que não haja ovelhas no curral e que sobre toda a terra sobrevenha o mal. Eu, porém, me alegrarei e esperarei no Deus da minha salvação, porque ele faz os meus pés como os das corças e me faz andar em lugares altos. Amados, as corças, exatamente por serem assim animais que vivem no meio de grandes predadores como o leão, por exemplo, e toda essa família felina, ela tem debaixo dos seus pés uma espécie de pelo que faz com que eles consigam ou elas consigam subir lugares mais íngremes que nenhum outro animal consegue subir, exatamente porque esses pelos dão aderência. O Senhor faz exatamente assim. Amados, esse Deus que criou os pés das costas é o mesmo Deus que nos fortalece e nos faz subir em lugares altos que nunca nós imaginamos em toda a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E, amados, formiga, quantas vezes, amados, nós nos sentimos verdadeiras formiguinhas. Nós olhamos e nós vemos um mar de possibilidades, mas na nossa mente, no nosso coração, nós jamais conseguiremos ter forças suficientes para alcançar aquele objetivo. Quando eu era adolescente mesmo, amados, e eu trabalhava, todo mundo já sabe agora, né? Eu olhava e eu via, sabe o que é que eu imaginava? Nós temos aqui Jardim Brasil e Jardim Brasil tem uns prédios de vila, bem pequenininhos apartamentos. Aquilo para mim já era o maior sonho de consumo, era o lugar mais alto que eu poderia um dia chegar. E eu perguntava: Deus, como é que eu vou poder um dia me sustentar? Eu fazia esse questionamento a Deus. Eu não me via possibilitada, eu não sabia como, eu não sabia de onde eu extraísse o meu sustento, eu não tinha, o meu horizonte, humanamente falando, ele era muito curto. Mas o horizonte de Deus na minha vida era muito maior do que os meus pensamentos. Amados, quando eu chego aqui e trago para vocês essa palavra, é porque eu já vivi e eu sou uma prova viva do milagre de Deus aqui na terra. Eu sei o que Deus, quando quer fazer, Ele faz. Não há impossíveis para Ele. Em todas as suas promessas, Deus faz. Eu muitas vezes me senti uma formiga. Muitas vezes eu disse: meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar lá? Quando os meus filhos nasceram, amados, eu dizia assim: meu Deus, como é que eu vou poder um dia dar uma boa educação? Eram duas coisas que me preocupavam. Como eu posso dar uma boa educação? Como um dia eu vou poder dar a eles uma saúde de qualidade? E, amados, eu não sabia que o que Deus tinha preparado para mim era isso que eu vivo. E ainda digo mais, quando eu passei no concurso do Ministério Público, o nosso salário aqui no estado de Pernambuco era muito pequeno, era tão pequeno que nós precisávamos de uma gratificação eleitoral para fazer com que com que sobrevivêssemos. Era mais ou menos assim, R$ 1.800. Mas, amados, aquilo para mim foi uma conquista tão grande, porque para quem não tinha, isso era a coisa melhor que o homem pode ter na vida. E hoje, amados, vocês hoje me veem aqui. Hoje, amados, as pessoas que me veem, as pessoas, elas glorificam a Deus, porque eu posso dizer
que Deus fez o milagre acontecer na minha vida. E desde a adolescência o Senhor trazia para mim mensagens através de seus profetas, mas eu não tinha visão correta daquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Mas hoje eu posso ver. E por isso eu posso dizer a você, você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. E para esse Deus não existe impossíveis em todas as suas promessas. E amados, isso que Deus fez na minha vida, você está vendo ao vivo e a cores. Eu vivo aqui com vocês e vocês podem ver, e vocês me conhecem, e vocês, as pessoas que estão comigo na igreja, as pessoas sabem quem eu sou. Mas, amados, aqui dentro dessa palavra, existem muitos exemplos disso. Existe um exemplo de um homem estéril, a sua mulher estéril, e ele não tinha nenhuma chance de ter uma descendência. E um dia Deus chamou e disse assim: Abraão, sai da terra dos teus pais, sai de Ur dos Caldeus, da terra dos teus pais, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque a esta terra eu darei a tua descendência. E, amados, aquele homem creu. Mas ele ainda tinha 70 anos, ainda havia possibilidades desse milagre acontecer na sua vida. Sua mulher tinha 60. Ainda eram bem saudáveis, bem vigorosos. Mas, amados, foi passando. Passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos, passaram-se 30 anos, quase 30 anos. E aquele homem, amados, ele, certo momento, o Senhor disse: olha, Abraão, depois que Ló se separou dele, a tua descendência será poderosa. Eu vou dar a você toda essa terra. E o questionamento de Abraão naquele momento revelou tudo que havia no seu coração. Aquilo que eu ontem falei, Deus prescuta o nosso coração, Ele entende o nosso coração. E ele disse assim: mas Senhor, para que é que eu quero toda essa terra? Para quem é que eu vou deixar tanta riqueza? E o Senhor disse: vem cá, Abraão. Ele disse: por alguma casa é para o Damasceno, que está aqui do meu lado, Eliezer. E o Senhor disse: não é para ninguém. É para aquele que vai sair do teu ventre, do ventre da tua mulher. E disse: vem cá, olha para o céu. Assim será a tua descendência como a areia do mar. Aquele homem se sentia tão impotente. Ele não conseguia gerar filhos, ele não conseguiu gerar filhos na sua mulher, a sua mulher não conseguia gerar filhos. A sua mulher era amaldiçoada, as pessoas que olhavam para ele, embora ele pudesse ter toda a riqueza do mundo, mas as pessoas olhavam para ele como se fosse uma pessoa amaldiçoada, que porque os deuses ou Deus não permitiam que ele gerasse filhos, não havia o conhecimento que nós temos hoje. Mas o Senhor fez uma promessa e o Senhor cumpriu a promessa. Amados, não foi apenas ele. Também nós sabemos que um dia um homem chamado Samuel, ele se dirigiu à casa de um homem chamado Jessé. Depois que Deus havia rejeitado Saul. E quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um novo rei, Jessé chamou todos os seus filhos, e vejam, amados, essa cronologia. Versículo 16 de 1 Samuel. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? E ele disse: sim, venham em paz, venham oferecer um holocausto a Deus. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Veja a sabedoria de Deus e a estratégia. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser esse homem
que o Senhor quer ungir. Naquele momento, o Senhor disse: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. E todos os filhos de Jessé, todos os 7 filhos, ele apresentou. E todos eles o Senhor disse: não é esse. E aí Samuel olhou para Jessé e disse: tu ainda tens algum filho aqui? E vejam a resposta de Jessé: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Vejam, amados, como Jessé falava sobre Davi. Ele ficou lá cuidando das ovelhas, ou seja, ele não está preparado, não. Não é ele, não. Amados, os nossos pais podem não entender os planos que Deus tem a nosso respeito, mas Deus é quem sabe os pensamentos que tem a meu e a teu respeito, que são bem maiores do que qualquer pessoa um dia pode imaginar. E quando ele falou isso, Samuel disse: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Naquele momento, Samuel entendeu o que Deus tinha acabado de falar para ele. Você vê com os olhos humanos, mas eu conheço o coração. E no momento em que Davi chegou, Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé, o Deus, afirmou: levanta-te e unge. Amados, que coisa poderosa, que coisa tão grandiosa. Esse Deus, quando nos escolhe, o que ele é capaz de fazer em nossas vidas. Nós podemos, Laodicea, nos sentir como Davi. Até a nossa família não entende os planos do Senhor em nosso viver, mas os planos de Deus na nossa vida, quando nós temos o coração de adorador, quando nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos, amados, Deus faz e Deus muda completamente diagnóstico, Deus muda totalmente palavras ditas, Deus tira, quebra toda palavra de maldição e ele nos leva para onde ele quer nos levar. Lembra daquele rio que ontem eu falei, das águas purificadoras? Amados, tudo que nós precisamos é entrar nesse rio que é o rio do Espírito Santo e deixá-lo nos levar para aquele porto seguro e para aquele lugar que ele já tem preparado para cada um de nós. Mas, amados, também Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Mas, amados, quando Zaqueu soube que Jesus estava chegando, isso se encontra, amados, lá no capítulo 19 de Lucas, dos versículos 1 a 10, eu não vou ler por conta do tempo, mas todos conhecem. Quando Zaqueu, ele ouviu aquele burburinho, ele queria conhecer Jesus, mas ele sabia que ele era pequeno demais e ele não conseguiria enxergá-lo. Mas aquele homem, ele subiu numa árvore que não era nem tão grande, mas frondosa o suficiente para suportar o seu peso. E ele subiu. Ninguém sabia o que estava acontecendo com Zaqueu. Ninguém sabia o desejo do coração de Zaqueu, mas Jesus, quando passava por ali, por baixo, o que é, amados, que no meio de uma multidão a gente faz? Quem vive olhando para cima, no meio de uma multidão que buscava em Jesus uma cura, que buscava em Jesus um toque, que buscava em Jesus uma libertação. Nós, seres humanos, não faríamos aquilo. Mas quando Jesus passava, Jesus já tinha visto Zaqueu buscar a sua presença. Sabe qual é o segredo, amados? Busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Só isso. Nós precisamos buscar Jesus. Precisamos buscar. Um segredo que eu tive durante toda essa minha trajetória, amados, era ler a palavra.
era buscar na palavra respostas para todos os meus sonhos. E nunca o Senhor permitiu que a sua palavra não se cumprisse na minha vida, independentemente das minhas falhas. Independentemente, amado, das minhas falhas. Porque naquela época, trabalhando em casa, estudando, estagiando, cuidando de filhos, eu não era aquela pessoa mais presente na casa do Senhor. Mas eu confesso que no meu coração ardia uma chama. E é por isso que hoje eu estou como salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a presença do Senhor é o que me conforta, me acalma e me alegra a alma. E amados, também nós temos a vida de José. Quem foi José? Um prisioneiro em terra estranha. Mas de um prisioneiro em terra estranha, o Senhor levanta um dos homens que mais sábios que a terra teve em matéria econômica. Em matéria econômica, amados, poucas pessoas foram como aquele homem José. José conseguiu, amados, comprar para todo o Egito todas aquelas terras e todas as riquezas. Mas por quê? Porque ele fez não. Porque Deus o capacitou. Porque Deus o capacitou. Amados, a nossa capacitação vem do Senhor. Quando nós dizemos assim, eu sou pequeno. Quando nós dizemos assim, eu sou feito uma aranhazinha. Eu sou tão frágil quanto um coelho. Ou eu sou tão pouco inteligente quanto uma formiguinha ou um gafanhoto. Nós estamos dizendo que Deus não é capaz de fazer uma transformação em nossas vidas. Nós nos colocamos no lugar de que as coisas vêm de nós. E hoje o Senhor me trouxe aqui para nos dizer que nada é nosso, tudo vem dele. É como esse homem, Agur, falou. Quem foi que fez os céus? Quem foi que colocou a terra em seu lugar? Quem foi que construiu todo esse planeta? Quem foi que fez todas essas coisas? Nós somos criatura de Deus. E Deus não cria ninguém para o caos. Mas tudo que ele criou é para prosperar. Tudo que ele criou é para abençoar e ser abençoado. Toma posse dessa palavra. Mas, amados, nós não podemos deixar de falar sobre o nosso Senhor Jesus. Mas antes de falar sobre Jesus, eu quero ler aqui um texto que me move muito o coração e que sempre eu estou falando nele aqui. Exatamente porque eu vivenciei tudo isso. Hoje eu trouxe, amados, um pedaço do meu testemunho. Porque os irmãos precisam conhecer, principalmente quem não me conhece pessoalmente ou quem me conhece só de tela ou de ouvir falar, saber que tudo que eu prego aqui, eu prego porque eu sou um testemunho ou uma testemunha viva do poder de Deus. E quando eu falo aqui, digo, Deus vai fazer na sua vida porque Ele já fez na minha. Aleluia, glória a Deus. E eu só que gostaria, quando eu digo, olha, eu queria que vocês entendessem o que tem aqui dentro do meu coração, é porque eu sinto esse rio correndo no meu coração, porque Deus já fez na minha vida. E tudo que eu quero, amados, é dizer para você que esse Deus que fez aqui comigo, que tem feito continuamente comigo, também está fazendo com você. Nós precisamos crer, e eu sei que na nossa igreja tem muitos testemunhos. Quantos testemunhos nós temos ao nosso redor, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Por isso, abre os teus lábios e testemunha o poder de Deus também na tua vida. E, amados, o que é que a palavra do Senhor nos fala aqui em Romanos 11:33? Quando Paulo ele começa a dialogar e a falar sobre esse poder do Senhor e do chamado que o Senhor fez para cada um,
Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. E ele diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, amados, assim que a igreja, aliás, amados, me perdoem, não é no capítulo 12, é em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, me perdoem, aqui é outra passagem. Capítulo 1, ele diz o seguinte, a partir do versículo 11. Capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do versículo 11. Aliás, 25. Que diz assim: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação. Hoje o Senhor está te dizendo qual é a tua vocação. Pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, isso é para você. Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa ou que ninguém se vanglorie diante dele, mas aquele que se glorie-se no nome do Senhor. Amados, quando o Senhor fala aqui sobre as pessoas que ele escolhe, são exatamente os Pedros, os Joões, os Tiagos, as pessoas que aquela sociedade desprezava para envergonhar e para fazer repousar nele o seu poder, como Davi, que vivia esquecido no campo com as suas ovelhas, como José, que havia sido vendido e viveu encarcerado quase toda a sua juventude, como Abraão, que vivia angustiado e envergonhado porque a sua mulher não podia produzir filhos, ou como a nação de Jacó, um povo tão pequeno que ele escolheu para hoje ser o exemplo do seu poder na terra, um povo forte. Muitos povos passaram, mas eles continuam, porque o poder de Deus está sobre a vida deles. Essa mesma mensagem é a mensagem que Jesus nos traz, porque, amados, lá no capítulo 52, a partir do versículo 13, diz assim: eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido e elevado às alturas, e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi contado verão e que não ouviram entenderão plenamente. E veja, amados, para quem era Jesus diante da humanidade, quem ainda é Jesus diante de muitas pessoas nessa humanidade pervertida. Ora, quem creu na nossa pregação,
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Todo esse desprezo, amados, toda essa incredulidade, é o que ele está dizendo. Somos nós, fala de nós. Sobre o seu corpo levou todas as doenças nossas. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. E quantas vezes somos exatamente assim, amados? As pessoas olham e dizem, está passando por isso porque Deus pesou a mão. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas somos curados. Em verdade, todos nós, como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, amados, a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento, tirano ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido qualquer injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo justo justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Sabe o que é que significa, amados? Tudo isso que você passa, Jesus passou. E ele passou por minha causa e por tua causa. E porque ele passou por tudo isso, ele compreende a minha dor, ele compreende a tua dor. E porque ele compreende a minha dor e compreende a tua dor, ele deu a vida por você, ele já assumiu tudo isso. Hoje ele te chamou para dizer, eu vou ver na sua vida a minha posteridade ser próspera. Eu vou olhar para a tua vida e eu vou me alegrar, porque valeu a pena morrer por você, valeu a pena morrer por Selma, valeu a pena morrer pelo pastor, valeu a pena morrer por toda essa humanidade, porque vocês são a fonte da minha alegria. Toma posse dessa palavra, amados. Quando nós nos sentimos diminutos, quando nós achamos que não podemos chegar em absolutamente lugar nenhum, quando nós nos sentimos rasos, quando nós nos comparamos a
aranha, quando nós achamos que nós somos tão pequenos que nós não conseguimos chegar a lugar algum. Nos falta, sabe o que? A sabedoria. Sabe por quê? O que é que nos diz a sabedoria? Quando olhamos para Jesus, quando dizemos, Jesus, tu já morreste na cruz por mim. Jesus, tu sabes o que eu estou passando hoje, porque tu também passaste. Senhor, tu sabes a dor que eu estou sentindo. Mas Jesus, tu me disseste que tu venceste o mundo. Tu me disseste, lança sobre mim essa tua ansiedade, que eu tenho cuidado de ti. Nesse momento eu estou entregando essa dor e eu estou te pedindo, Senhor, me levanta. Jesus, me ergue. Jesus, glorifica-te em mim como tu glorificaste ao Pai quando tu estavas aqui. E quando nós dizemos, o teu Santo Espírito habita em mim. E esse Santo Espírito que habita em mim, ele vai me fazer a andar por lugares altos. Porque, amados, no momento em que Samuel ungiu Davi, Davi não foi mais o homem do campo. Davi não foi mais o esquecido do campo, mas foi o escolhido de Deus. Quando o Senhor escolhe alguém e o Senhor unge alguém para uma obra, seja lá para o que for, ele se responsabiliza pela sua vida. Hoje eu vim te dizer, tá vendo aquele testemunho de uma menina tímida, que tinha medo de falar com as pessoas? As pessoas quando falavam comigo, amados, com um tom de voz mais alto, as lágrimas desciam. Porque eu cresci vendo o meu pai, quando meu pai tinha uma voz muito estridente, quando ele falava brabo em casa, eu me tremia toda. Porque o meu pai, por conta de todas as suas limitações, ele não conseguia controlar a sua ira. E eu vi meus irmãos serem espancados quando eles eram pequenos. E eu nunca fui porque eu tinha muito medo. Muito medo. E esse medo me acompanhou por muito tempo na minha vida. Até que, lembra que eu disse aos irmãos, eu amo essa palavra, até que eu encontrei com Jesus. No dia que eu encontrei com Jesus, ele disse, Selma, te levanta. Ergue tua cabeça. Eu quero te transformar na criatura que eu escolhi, na criatura que eu quero preparar para levar essa minha palavra. E hoje, amados, vocês veem a prova viva do milagre de Deus aqui na terra. Que hoje o Senhor possa ter alimentado a tua fé, a tua esperança, e você seja sábia ou sábio o suficiente para compreender que se Deus te fez pequena agora, é porque Ele vai te colocar num palácio para lá exaltar o nome dEle através da tua vida. Mas para que toda honra, toda glória e todo louvor seja somente dEle. Amém? Amém. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória. Nesta hora 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 me dá vitória. Que maravilha, né? Esse Deus que dá vitória, irmãos. Não importa aonde você mora, onde você resida, a sua classe social ou até mesmo sua classe intelectual. Deus que nós servimos, ele não faz acepção de pessoas. E ele transforma o pequenino num grande homem, numa grande mulher de Deus. Aí está o exemplo em nome de Jesus, né, pastora? Sim, pastor.
E temos aqui alguns pedidos de oração. Muitos pedidos hoje. Muitos. Pastor, eu quero hoje me redimir com a nossa irmã Ivani, porque ontem foi o aniversário da nossa irmã Inalda, né, que está aqui. Ivani tinha me pedido oração por ela, mas ontem nós estávamos assim com, né, eu me empolguei tanto na palavra que eu não orei pela nossa irmã Inalda, mas hoje nós vamos orar em nome de Jesus. Com certeza, em nome do Senhor. Amém? Muito bem, Renato pede pela sua vida e para que Deus tire a tristeza do seu coração. Keitel pede paz para Carol e família, Tomé e pelos colegas de trabalho. Antônia Teodósio por Celina Teodósio, irmã dela, né? Muito bem, que está fazendo hemodiálise, não é isso, filha? Ana Paula pede pela família e para Deus dar providência na família. Pede por amiga Ana Amélia, que está com Covid-19, e por todos os enlutados, que Deus console a todos. Amém. Tirio pede por Kimberly, né? Kimberly. Lorival e Thelma. Rose Cláudia e Antônio. Dione e Henrique. Eliel e Mônica. Eleilda e Daniel. Que Deus, do impossível, faça o possível na vida de todas essas pessoas. Amém. Cláudia pede por sua saúde e por sua família. E mais? Elisângela pede pela família, por Fábio. O pai Fábio e a mãe Clotilde. Laudiceia pede pela sua filha. Sua filha. Sim. Estou lendo essa palavra aqui. Lohane. Tocou aqui alguma coisa aqui. Tocou alguma coisa. Licença, pastor. Leia, por favor, pastor. Tocou aqui, saiu. Tá por Laomi, pela cirurgia de Laomi. Ivan, pela família e por amigos. Carol, pela sua vida espiritual, emocional. Kika, pelas pessoas enfermas. Tocou alguma coisa aí. Pelas pessoas enfermas. Aí? Que Deus continue curando e abençoando. E que conceda os desejos dos corações. Keitel está pedindo cura e paz à família. Lala Silva, saúde do neto. Ivani, saúde pela sua saúde, pela sua família, pelos amigos, pelo mundo. E para que Deus venha com sua misericórdia, repreendendo esse espírito de pandemia. Amém? Também Renato está pedindo pela sua vida, disse que nunca se sentiu tão triste. E Keito, aqui o pastor já leu. Amém? Muito bem. Vamos orar, pastor? Vamos orar sim. Vamos falar com Deus agora, falar com o Papai do céu, Pai das luzes, Pai amado, Pai querido, Pai bendito. Tu escutastes agora as orações feitas pelos teus filhos, tuas filhas. Oh Deus, abençoa o teu povo aqui. Toma providência, Aleluia, Pai. glória. São muitos pedidos. As pessoas estão precisando, Pai, de um alento, de uma resposta tua, Senhor. E eu creio que tu tens a resposta certa, Pai. Tu tens, Senhor, aquilo que nós precisamos, Pai. Oh Deus, visita cada um agora, os que estão enfermos, os que estão com a Covid, os que estão com outras enfermidades, e cura, Jeová Rafá. Tu és o Deus que sara, traz paz, traz alegria, traz esperança para as pessoas, Senhor. Visita cada leito que está agora uma pessoa doente e restaura essa pessoa para a glória do teu nome, Senhor. Faz maravilha os lares, as famílias, Senhor. Os trabalhos, as pessoas que estão paradas, os que já estão trabalhando. Não deixa o pão faltar de cada dia, Senhor. Pelo contrário,
que as É vendas verdade, sejam meu multiplicadas, querido, Pai. verdade. Faz maravilhas, Faz, Senhor. Jesus, faz tuas Opera maravilhas. É poderosamente, isso Pai, mesmo, nos Jesus. corações, Amém, transformando vidas, Sim, salvando, Jesus. curando, Sim, batizando, Senhor. renovando Jesus. e dando dons espirituais, Amém, Pai. Senhor Faz a querido. obra Faz completa, tua obra, Senhor, Senhor. no nosso meio, Senhor. Amém, Jesus. Visita, Pai, Visita, Senhor. todo o país agora, todo o estado, a cidade de Olinda, Recife, o Amém, Grande Senhor. Recife, Pai, Amém, Jesus. área metropolitana, Amém, interior, Senhor amado. litoral, Zona da Mata e Agreste, Sertão. E também visita também agora, Pai, todo o teu povo, em qualquer igreja, Amém, em qualquer Senhor. denominação, os pastores, os obreiros, e dá fortaleza para eles, Senhor. Sim, Senhor. Dá a tua unção, Pai, e nos dá um final de noite abençoado em tua presença, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Agora vai orar pela Amém. aniversariante, por Inalda, pastor. Inalda? Que ontem fez aniversário, mais uma primavera. Pedido da nossa irmã Ivani. Ela está lá em Londrina, não Ivani, pode estar em não pode boa estar aqui, né? Ela não pode É estar irmã aqui. Inalda, é? É, Inalda. Pai, queremos agora agradecer a Ti pela vida de irmã Inalda, que completou mais uma primavera, mais um outono, mais um inverno e mais um verão na Tua presença, Pai. Dá um presente do céu para a Tua filha, Pai. Porque só Tu tens, Pai, o dom mesmo assim. e a dádiva, Pai. Vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação e nem dúvida, Pai. Só Tu podes galardoar, Senhor. Galardoar o homem e a mulher para que te mesmo serve, assim, Pai. Senhor. Dá um presente para a tua filha nessa Amém, noite. Jesus. Concede-lhe Amém, bênção de Senhor. permanência Amém, Jesus. na tua Amém, presença e na Jesus. tua casa Amém. também, Pai. Amém. Abençoa ela, sua família, e que ela tenha um dia alegre, que tenha um novo ano, Senhor, promissor de crescimento espiritual diante de ti e diante da tua presença, Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Pois é, amados, estamos indo, mas amanhã voltaremos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. E graças amém. a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus.
Tu estás ao vivo. Estou vivo ainda? Não quer sair, não. Pior que ele não quer ser publicado, não. Não sei por quê. Fogo. Eu digo que é o Facebook. Eu digo que é o Facebook e ele está. Vou ligar aqui, peraí. O que eu vou fazer?